Então se liga, quando a gente tem essa figura aqui, a gente consegue perceber, por exemplo, que tudo isso aqui está interligado, ok? E quando isso aqui está interligado, uma coisa vai dificultando na outra para a gente realizar esse tipo de movimento. Ah, Bruno, mas o que tem a ver? Por exemplo, se a gente tem uma linha superficial posterior encurtada, o seu aluno vai ter dificuldade de fazer uma remada curvada, um stiff, até mesmo um agachamento. Por quê? Porque sempre vai ter coisas tracionando, coisas no sentido figurativo, vamos dizer assim, né? As musculaturas ali tensas, as faces musculares, não deixando o aluno, né, realizar aquele movimento da maneira certa. Ou seja, os trilhos anatômicos vai te permitir olhar num futuro, ok? Como que o seu aluno está se comportando e por que ele está se comportando daquela maneira. Então é muito comum o aluno estar fazendo o stiff e perder as curvaturas anatômicas da coluna. Sim ou não? Coloca para mim aqui se é normal. Quando o seu aluno perde as curvaturas fisiológicas da coluna, ele pode ser por alguns motivos. Quais são os motivos? Primeiro, ele não tem uma consciência corporal, né? Ele não sabe fazer aquele movimento ainda, ok? Mas o segundo ponto é que, de fato, ele não consegue por conta dessa questão dos trilhos anatômicos. Ou seja, se ele tem um posterior muito encurtado e ele faz o movimento do stiff, ele não vai conseguir manter as curvaturas fisiológicas da coluna. Por quê? Porque o posterior está tracionando a pelve para baixo. Quando traciona a pelve para baixo, ao invés de ele ficar retinho, ele roda para baixo. Ou seja, o seu aluno não está conseguindo fazer um stiff, por exemplo, ou uma remada curvada, não é, ou um levantamento terra, não é única e exclusivamente porque ele não tem ali uma consciência corporal boa. É porque, de fato, tem coisa tracionando nele ali, turma. E o seguinte, um ponto muito importante, a maioria dos erros durante os movimentos, presta atenção que isso aqui é importante, a maioria dos erros durante o movimento são por conta de fraqueza ou desequilíbrios musculares, encurtamentos. Então, a maioria dos erros nos movimentos não é por falta de consciência corporal. São por conta de encurtamentos ou fraquezas musculares. Não é única e exclusivamente porque o aluno não quer fazer, não sabe fazer. São por conta desses desequilíbrios musculares. Ou seja, se você está vendo o seu aluno realizar o levantamento terra, perdendo as curvaturas fisiológicas da coluna, um stiff, uma remada curvada, e você corrige ele constantemente, não consegue manter aquele padrão, opa, não é consciência corporal, pô. São esses desequilíbrios. Ora, pode ser por conta de fraqueza de alguma musculatura ou uma outra musculatura que esteja muito forte, muito tensa. E é aí que entra a questão dos pares antagônicos. Ora, se a gente tem um posterior muito encurtado, onde não permite o aluno manter as curvaturas fisiológicas da coluna, e ele começa a perder ali a posição da lombar, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer um alongamento para essa musculatura e um fortalecimento para as musculaturas que mantêm o padrão anatômico, ou seja, mantém as curvaturas fisiológicas da coluna. Então, um ponto muito importante nessa aula aqui que a gente está tendo, nessa live que a gente está tendo, é os trilhos anatômicos, eles não vão te guiar, melhor, deixa eu melhorar essa frase. Os trilhos anatômicos, eles não vão te decifrar o que você tem que fazer, mas eles vão te guiar para você entender aonde vai ter a conexão daquele encurtamento. Então, às vezes o encurtamento está aqui, mas a causa do encurtamento está aqui, mas o problema está aqui. Ou seja, no caso do stiff, da remada curvada que a gente está falando, o problema está sendo perder as curvaturas fisiológicas da coluna, mas a causa não é aqui na coluna, a causa é no encurtamento, na parte posterior. Está fazendo sentido, sim ou não? Coloca para mim aqui, escreve nos comentários se está fazendo sentido, sim ou não. E por que eu faço questão de trazer isso aqui para você? Porque hoje eu olho na sala de musculação as pessoas treinando e tudo, e a maior parte, turma, de vocês não estão conseguindo analisar o aluno com esses olhos. Por quê? Porque a gente está meio que com os olhos vendados, sempre achando que o aluno não faz aquele movimento da maneira correta por falta de consciência corporal. E não é assim. Você concorda comigo que o aluno ele não vai ficar fazendo o exercício errado o tempo todo, única e exclusivamente porque ele está de sacanagem com a sua cara? Você concorda comigo? Ou você acha que o aluno vai ficar fazendo o exercício errado só para ficar te provocando? Está de sacanagem com a tua cara? Coloca para mim aqui se você acha isso. Ora, se você está corrigindo o aluno
e ele não consegue manter aquele padrão que você explicou para ele que era o melhor, mais saudável, que vai trazer mais conforto articular, alguma coisa de errado tem nesse movimento. Ou seja, esses desequilíbrios musculares estão trazendo esse erro na hora do movimento. Não é à toa que dentro da nossa plataforma eu tenho uma aula mostrando os causadores dos principais movimentos. Levantamento terra, agachamento, búlgaro, afundo, sei lá, remada curvada, enfim. Eu tenho vários exercícios que eu trago lá para eu ensinar você, treinador, a olhar para o aluno com o olhar sniper. Que eu chamo lá dentro da aula que é análise sniper. E por que análise sniper? Para justamente você olhar para o seu aluno com um olho de especialista e não um olho de alguém que está treinando. Por quê? Você concorda comigo que o cara que está fazendo um agachamento com os joelhos entrando, perdendo a curvatura, qualquer pessoa, aquele parceiro de treino que já treina há anos, consegue ver que o cara está fazendo aquilo e vai pedir para ele corrigir, jogar o joelho para fora, manter as curvaturas anatômicas, descer um pouquinho menos talvez. Você concorda comigo sim ou não? Agora, ele não vai ter a análise sniper que você tem ao olhar e entender esses desequilíbrios musculares. Ora, quando o aluno está fazendo o agachamento, jogando o joelho para dentro, perdendo as curvaturas da coluna, eu já sei por que está acontecendo isso. Bruno, como assim você já sabe? Sim, porque existe um certo padrão. E quando você coloca o aluno dentro dos testes que a gente tem lá dentro da nossa plataforma, que são mais de 16 testes, a gente consegue detectar exatamente o que está causando aqueles problemas durante o agachamento. Então vai ter aluno que vai ter problema único e exclusivamente por conta dos adutores, ou por fraqueza de abdutores, ou por encurtamento de posterior, ou fraqueza de core. Tem várias cenas que pode estar ali dentro. Mas, quando você entende dos desequilíbrios, filho, isso aqui ó, você decifra assim. Ó, como powerlift, esse olhar sniper a gente identifica na hora. Com certeza a gente identifica na hora. Não tem como errar. Só que o que acontece? A grande maioria de vocês, turma, e eu entendo porque eu passei por isso, a gente fica nesse flow de dar aula o tempo todo, e dar aula, e dar aula, e dar aula, e dar aula, tem que fazer grande, tem que fazer grande, dar aula e não tem tempo de estudar. Eu entendo, confia em mim, eu entendo, eu já passei por isso. Eu dava aula das 6 da manhã às 11 da noite. Eu chegava em casa às 11h30, tinha que tomar banho, comer e dormir mais de meia-noite, 1 hora da manhã, para estar às 6 horas dando aula de novo. E eu não tinha tempo para estudar. Ou melhor, eu achava que eu não tinha tempo para estudar, até eu entender que sim, é só uma organização que a gente consegue fazer isso. Só que a gente precisa ter velocidade nisso aí. E para você ter velocidade, é isso que eu te ensino lá dentro da nossa plataforma. Comenta aqui, eu quero te mandar um direct para pelo menos você conhecer que existe esse outro mundo, onde vai acelerar o seu entendimento, a sua prescrição, a sua avaliação do aluno, vai acelerar os resultados dos seus alunos e consequentemente vai fazer com que você dobre o seu faturamento de uma maneira muito mais rápida. Dentro da nossa vida, da nossa carreira, turma, o que a gente tem que entender? Existem várias áreas, tá, que fazem com que nós sejamos referência, ok? Vocês concordam comigo? Bruno, que áreas é essa? Avaliação postural, periodização, biomecânica, vendas, marketing, fidelização de aluno. Você concorda comigo que tudo isso faz parte de um pacote onde vai fazer o profissional ser mais valorizado ou menos valorizado? Sim ou não? Comenta aqui pra mim se você concorda comigo. Quando a gente consegue aumentar o nosso conhecimento de avaliação postural, aumentar o nosso conhecimento de periodização, aumentar o nosso conhecimento de biomecânica, aumentar o nosso conhecimento de divulgar o nosso serviço, você concorda comigo que é muito maior a chance das pessoas te contratar porque eles vão te ver como referência? E a parte de avaliação postural, onde os trilhos anatômicos aqui, ó, é um dos temas dentro da avaliação postural, é a base para você conseguir escalar o seu serviço. Bruno, mas por que é a base? Simples. Porque se você não tiver uma avaliação postural estruturada, onde você consegue analisar de fato o seu aluno, você não vai conseguir entender o que você tem que colocar na prescrição de treino. Ou você vai simplesmente colocar uma lista de exercício que não vai estar de acordo com a capacidade física do aluno, não vai estar de acordo com o que o aluno precisa de fato, não vai estar de acordo com aquelas coisas que o aluno não pode estar realizando naquele momento. Ou seja, são diversos fatores que vão impactar na prescrição e, consequentemente, nos resultados do aluno. Certo? Então,
Para você conseguir aumentar o seu sucesso, a sua referência na área e fazer com que as pessoas olhem para você como referência e queiram contratar o seu serviço, o primeiro pilar, meu amigo, é você dominar a avaliação postural. Bruno, mas eu já domino a avaliação postural, já domino a periodização e mesmo assim eu não consigo ter resultado. Sim, porque você precisa ter métodos de venda. Não adianta você ser um expert em garantir resultado, ser foda, você garante resultado para todos os seus alunos, mas você não sabe vender o seu produto. O que adianta? E tá cheio, ó, cheio de gente que é muito boa e provavelmente você é assim. Você é bom no que você faz, você garante resultado para qualquer aluno, mas não consegue escalar os seus resultados, suas vendas. Por quê? Porque você não tem método de venda específico para isso. Então, às vezes, você até domina aqui essa parte de avaliação postural, de periodização, de biomecânica, você domina tudo. Mas na hora de vender o seu serviço, e aí? Você não tem método para vender. Sacou? E esse que é o X da questão. Você entender que tudo precisa de método e processo.